Graça e paz, irmãos, que a alegria da salvação venha estar contagiando os nossos corações nessa noite tão feliz, tão agradável de estar aqui. E já começando a agradecer, eu quero agradecer ao pastor Renato. É sempre muito bom, pastor, pregar. É sempre muito bom ter a nossa juventude colaborando com a igreja, na direção do culto, dos louvores, enfim, isso é uma bênção, né? E aí, meus queridos, o tema da nossa mensagem dessa noite é a seguinte: ação e reação. Talvez quem esteja aí estudando para vestibular, ou não saiu há muito tempo, assim, meu Deus, será que o pastor vai pregar a terceira lei de Newton? Não vou não vou pregar não. Mas fato é, meus irmãos, que toda ação gera uma reação. E aí, eu queria saber como tem sido a sua reação diante das respostas que o Senhor tem lhe dado. Como que você tem reagido diante das respostas que o Senhor tem te dado? Quando eu era criança, me ensinaram que Deus respondia às orações de 3 formas. Deus falava sim, não e espera. Eu acho que eu aprendi direitinho, eu acho que também os irmãos aprenderam isso. Mas ensinaram para os irmãos como nós devemos reagir ao sim de Deus? Ensinaram como que nós devemos reagir quando Deus fala não? E quando Deus fala espera? Será que nos ensinaram isso tudo? É nesse caminho que eu gostaria de pensar com vocês nessa noite. Como tem sido a nossa reação diante das respostas do Senhor para conosco? E nós vamos ver alguns personagens bíblicos que eu tenho certeza que vão ajudar você nessa forma de reagir, né, que nós devemos ter. Vamos começar pelo mais tão desejado, o sim. Eu acho que todo mundo que ora ao Senhor e espera um sim. Acho que todo mundo que se aproxima diante do Pai está ali fervorosamente querendo ouvir assim um sim. Eu te abençoo, você vai receber. E aí, qual que é a tua reação quando você recebe um sim de Deus? Responde aí, pensa aí, responde para você. Quando Deus te concede aquilo que você tanto espera, aquilo que você tanto busca, aquilo que tanto você está almejando, qual que é a sua reação diante do Senhor? Eu fiz uma pesquisa, conversei com alguns irmãos, e a grande maioria falou assim: pastor, eu fico alegre. Eu falei, tá, poxa, alegre. Mas alegre parece um pouco óbvio. Que mais? Ah, pastor, eu fico alegre. Nós vamos ver aqui, queridos, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 17. Nós vamos ler do versículo 11 ao 19, e nós vamos ver algumas reações que pessoas que receberam o sim do Senhor tiveram. E eu tenho certeza que você vai falar assim, você vai se identificar com eles ou com ele, quem sabe. Lucas capítulo 17, do versículo 11 ao 19. Amém? Diz assim: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9?
Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levanta-se e vá, a sua fé o salvou. Irmãos, olha que interessante, 10 pessoas receberam o sim de Jesus. 10 pessoas foram contempladas por aquilo que eles tanto almejavam, o sim. E qual foi a reação deles? Qual foi a reação deles? Mas antes de falar da reação propriamente dito, vamos aprender um pouquinho com esse texto. Os leprosos foram homens de fé. Vocês concordam comigo que eles tiveram muita fé? Porque eles creram em Jesus. Eles creram que Jesus teria todo o poder para transformar a situação deles. E eles gritaram: Jesus, me ajuda, eu preciso da sua intervenção, quero ser curado. E o texto fala que eles ficaram a uma certa distância. Você sabe por que ele ficou a uma certa distância? Porque eles poderiam muito bem terem agarrado Jesus, me cura, me cura, me cura, mas não. Eles ficaram a uma certa distância. Eles respeitaram o que a lei exigia. O leproso devia ficar afastado e guardar uma certa distância. E à distância, eles gritaram. Interessante que para, às vezes, alcançar o sim, nós precisamos superar algumas limitações que nós temos. E eles gritaram, buscaram a Jesus nessa certa distância. E eles guardaram a certa distância. Então, para mim, eles foram homens de fé. Eles creram que Jesus teria poder para curá-lo. Só que a fé dele vai além. A fé vai além. Por que eu digo que a fé vai além? Jesus falou o quê? Jesus falou o quê? Está curado? Eles foram curados de forma imediatamente, na hora que Jesus disse? Não. Jesus falou o quê para eles? Olha, vão e vá lá encontrar os sacerdotes e mostrar. Olha que interessante. Eles ainda estavam com a doença. E durante o caminho, eles foram curados. Para mim, mais fé ainda. Porque mesmo sem ver a cura, eles foram indo e naquele momento eles foram curados. E aí, meus irmãos, eles ficaram tão maravilhados com o sim de Jesus, eles ficaram tão alegres com o sim de Jesus, que eles pensaram assim: não, vamos logo correndo para se mostrar ao sacerdote, para que o sacerdote possa declarar que nós estamos curados, e nós possamos viver a nossa vida normal, o nosso dia a dia normal. E aí, irmãos, o que eu percebi, que a alegria de receber o sim, acabou cegando eles. Cegando, por quê? Porque eles não agradeceram. Cegando, porque eles não louvaram como deveriam. Na verdade, quase todos, porque um voltou louvando, um voltou para agradecer. E eu fico pensando, queridos, será que as bênçãos que o Senhor nos dá, aquele sim tão desejado que há momentos que o Senhor nos concede, será que tem cegado a nossa vida a tal ponto de nós ficarmos tão somente alegres? De tão somente você chegar e falar assim: não, vamos fazer um churrasco, vamos celebrar, vamos nos festejar. Mas cadê o louvor ao Senhor? Cadê o reconhecimento que todas as bênçãos vêm da mão do Senhor? Cadê o agradecimento ao Senhor? E talvez você esteja pensando: não, pastor, fique tranquilo, porque eu tenho um coração grato a Deus. Quando Deus me concede o sim, eu fico muito alegre, e em ato seguido, eu louvo e engrandeço o nome do Senhor.
Eu agradeço a Ele pela bênção recebida. Então faça um exercício. Se realmente você é assim, você já agradeceu por estar vivo hoje? Quando você acordou e você fez assim, você agradeceu a Deus? Você já agradeceu a Deus pela sua família? Você já agradeceu a Deus pela nossa igreja? Você já agradeceu a Deus por essa pessoa querida que está sentada ao seu lado? Você já louvou a Deus, Senhor, muito obrigado, Jesus. Enquanto fazia essa mensagem, aquele cântico que nós cantamos, obrigado, Jesus, não saía da minha mente. Obrigado, Jesus, pelo ar que respiro. Obrigado pela minha família. Obrigado por tudo. E nós, irmãos, realmente precisamos ter esse coração grato. Precisamos sim nos alegrar. Quando Deus te der um sim, aquilo que você tanto deseja, se alegre sim. Mas faça como aquele leproso. Olha que interessante. De 10, só um voltou. Só 10%. Então, fique com esse um que louvou ao Senhor, que engrandeceu ao Senhor. E aí eu queria que você refletisse, quando Deus diz sim para você, qual é a sua resposta ao Senhor? Pois bem, amados, o sim, todo mundo gosta de receber. O sim é muito bom, né? Recebi o sim, nós ficamos alegres e festejamos, e tomara, né, que a gente também agradeça ao Senhor, celebre ao Senhor. Mas Deus também pode responder de outra forma. Deus pode responder e espera. Espera. E aí, querido, qual é a sua resposta ao Senhor quando Deus responde a tua oração dizendo, espera? Eu também perguntei a algumas pessoas, como que o seu coração fica quando Deus fala, espera? E a resposta dominante foi? Ansioso. A resposta dominante foi ansioso. Pastor, quando Deus fala para eu esperar, eu confesso que eu fico ansioso. Meu coração fica ali pensando, ai meu Deus, como que pode? Como que não pode? E aí, irmãos, nós vamos aprender com Caleb o que é esperar diante de Deus. Você pode abrir a sua Bíblia em Josué capítulo 14, versículos de 6 a 13. Josué capítulo 14, do versículo 6 a 13. Vou falar que eu estou gostando de ouvir esse barulhinho de folhas sendo movidas. Primeiro, pela reverência dos irmãos. Segundo, de ver que o pessoal gosta de Bíblia de papel, né? Apesar de toda a tecnologia, o pessoal gosta do papel. Isso é muito legal. Principalmente os adolescentes aqui, ó. Então, de parabéns. Josué, capítulo 14, do versículo 6 ao 13. Josué 14, do versículo 6 ao 13, diz assim: Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho do Quenizeu, Jefoné, lhe disse: Você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades-Barneia, sobre mim e sobre você. Preste atenção nessas datas, né? Nessa idade. Eu tinha 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades-Barneia para espionar a terra. E eu lhe dei um relatório digno de confiança. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Pois bem,
o Senhor manteve-me vivo, como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa naquela ocasião. O Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas, se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Irmãos, parece que a gente vive num mundo tão agitado e tão preocupado, tão ansioso, que quando alguém fala para a gente esperar, o primeiro sentimento que gera no nosso coração é a ansiedade. Mas não deveria ser assim, irmãos. Se foi o Senhor que prometeu, não deveria ser a ansiedade que deveria reinar no nosso coração. Nós não deveríamos desejar viver o futuro, mas viver tão somente o presente. O grande problema da nossa vida é que a gente quer viver o futuro e esquece que não há possibilidade de viver o futuro. Nós precisamos viver o presente e, consequentemente, jogar a ansiedade para fora. Calebe fez isso. Calebe escolheu confiar inteiramente ao Senhor. Ele foi um dos 12 que foram lá para espiar, a terra prometida, Canaã. E os relatos foram de medo dos outros. Ficaram com medo dos gigantes que habitavam a terra, não vai dar certo. Mas Calebe e Josué, eles se manteram ali firme na promessa, olhando para o Salvador, olhando para Deus, a quem tinha feito a promessa. Eu confesso, irmãos, que Calebe não deveria imaginar que iria demorar tanto tempo para receber a sua promessa, Mas ele não deixou que os anos se passassem e a ansiedade deixasse o coração dele adoecido. Cada dia que passava, ele escolhia confiar no Senhor. E é interessante que Calebe fez valer o seu próprio nome. É muito legal essa coisa de nome, Eu vejo o Bernardo e eu vejo que ele tem uma energia muito grande, uma força muito grande. E eu não sei se vocês sabem. E outra coisa, ele cai e levanta. Dificilmente ele chora. Ele chora de pirraça, mas quando cai ele não chora. E aí, Bernardo significa forte como um urso. E eu fiquei pensando, rapaz, não é que é verdade? O menino é forte como um urso mesmo. E Calebe fez valer também o seu nome. Não sei se vocês sabem, mas Calebe tem uma origem hebraica que pode ser traduzido literalmente como cão. Mas também pode ser traduzido com relação à característica do cão, ou seja, fiel, leal. E aí, irmãos, Calebe se manteve firme e leal diante do Senhor. Mesmo com tantos anos que estavam se passando, ele escolheu se manter firme e leal diante do Pai. Calebe não se deixou influenciar pela espera, mas ele olhava para a promessa. E aí, irmãos, eu fico pensando, será que nós estamos esquecendo de quem nos fez a promessa e por isso que estamos ansiosos? Será que às vezes os nossos corações ficam tão apertadinhos porque nós esquecemos de olhar para aquele que nos prometeu, para aquele que está conosco ali todos os dias? Será que não é hora de nós nos mantermos fiéis diante do Pai, olhando para Ele? E aí não tem como não lembrar de Pedro. Pedro foi um homem de fé também. Jesus falou assim, então vem, anda. E ele deu os passos. Mas o texto diz que na hora que ele tirou os olhos de Jesus,
foi a hora que ele começou a afundar. Será que nós também, irmãos, não estamos tirando os olhos do nosso Salvador e, consequentemente, deixando a ansiedade reinar nos nossos corações? Eu estou aqui para te animar. Eu estou aqui para falar para você que vale a pena esperar nas promessas do Senhor. Vale a pena, querido. Há 28 anos eu oro pela conversão de duas pessoas que eu amo muito. Há 28 anos. E quando Caleb diz que ele tem a mesma força que ele tinha lá atrás, eu falo, esse sou eu. Porque a mesma vontade que eu tinha dessas pessoas que eu amo, de se render aos pés do Senhor, é a vontade que eu tenho hoje. Eu queria te animar também, a que você tivesse essa esperança no Senhor, que você confiasse no Senhor, que você depositasse tudo aquilo que você crê diante do Pai. Esperar é fácil? Não é não. Esperar é difícil, é sim. Esperar é difícil. Às vezes a gente fica um pouco balançado, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Então, querido, você pode estar até balançando para lá e para cá, mas eu quero te encorajar a você colocar diante de Deus e pedir, Senhor, renove as minhas forças. Eu quero ser como Caleb, Senhor, e ter as mesmas forças de quando o Senhor falou. E aí, irmãos, por último, tem o temido não. Tem o temido não. Acho que ninguém gosta de receber um não, né? Ninguém. Mas vamos ver aqui como que funciona essa questão do não. Você pode abrir a sua Bíblia, por favor, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 7 ao 9. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 7 ao 9. Amém? Então vamos lá. Diz assim: para impedir que me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim. 3 vezes, não foi só uma vez não. Mas ele disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Irmãos, mais uma vez, eu vou falar para vocês, eu oro dizendo assim, Senhor, coloque amigos diante de mim igual Paulo. Paulo era super admirável. Paulo era um servo incrível. Você olha para ele, quase que metade do Novo Testamento foi ele que escreveu, né? Ele foi instrumento de Deus para escrever o Novo Testamento, e ele teve um encontro pessoal com Jesus que o tornou apóstolo, né? De fato apóstolo, e outras revelações, né? Visões, como nós encontramos no livro de Atos. E aí, irmãos, pensa comigo, isso poderia fazer ele se achar, concorda? Ele poderia falar assim, rapaz, eu sou bom, escrevi mais da metade lá do Novo Testamento, quase a metade, na verdade, quase a metade do Novo Testamento, tive um encontro pessoal com Jesus, poxa vida, eu sou o cara, eu sou bom. E aí, irmãos, o interessante, que para mantê-lo humilde, Deus providencia esse espinho na carne. E aí, foi uma figura de linguagem, não era um espinho propriamente dito, mas uma figura de linguagem. E aí, irmãos, é claro que esse espinho incomodava muito, que ele pediu por 3 vezes para ser liberto, não é? E aí eu fico pensando, irmãos, que espinho era esse?
que espinho era esse? Alguém sabe que espinho era esse? Se você souber, você me conta no final do culto, porque eu não sei. Eu não sei. Eu fiquei feliz porque também ninguém sabe. Mas há algumas especulações que eu gostaria de compartilhar com vocês. Para você ter noção, tem pessoas que acreditam que ele teve malária, porque lá em Atos 13, você vai ver que ele visitou Perge, que está ali na região atual da Turquia. E aí, lá tinha uma alta incidência de malária. Eu falei dengue ou malária? Malária, né? Beleza, isso aí. Uma alta incidência de malária. Então, tem gente que acredita que ele teve essa doença de malária. Agora, tem gente também que acredita que era uma doença nos olhos. E pega como base Gálatas, capítulo 4, versículo 15. Agora, há outros que entendem, não é nada disso. O texto está falando de tentação, de mensageiro de Satanás. Era alguma tentação que ele sofria, esse espinho da carne. E aí, irmãos, o mais legal é que você vai lendo, estudando, e o grande Lutero fala assim, não é nada disso. O espinho na carne era a questão da perseguição que ele sofria do povo que ele tanto amava. Ele pregava para os seus irmãos, e ali ele sofria, está lá em Romanos capítulo 9. Resumindo, irmãos, é tudo especulação. A gente não sabe. Quem sabe no céu, Deus vai nos dar a graça de revelar. Mas aqui na terra, se alguém disser para você qual é o espinho da carne de Paulo, duvide. Porque ninguém tem como afirmar que espinho era esse. Agora, irmãos, fato é que nós não sabemos que espinho que era. Mas o que nós sabemos é que esse espinho doía demais. E que Deus disse para ele, não vou tirar, você vai continuar. E aí, irmãos, só que Deus não falou só assim, eu não vou tirar não. Eu não vou tirar, mas a minha graça vai estar com você. Você já pensou na graça salvadora de Jesus? Você já pensou que se não fosse Jesus, nós estaríamos caminhando a passos largos para o inferno? E que Jesus, morrendo na cruz, ele pagou a nossa dívida? Pastor pregou isso hoje. Eu fiquei até com medo do pastor. Eu falei, sabe que o pastor vai falar o que eu vou falar à noite? Né? Ainda bem que ele não falou tudo, né? Mas falou muita coisa. Está pago. A nossa dívida está paga em Jesus. E glória a Deus por isso. Glória a Deus. Quando me apresentaram um Deus que deu a vida no meu lugar, eu falei, eu quero abraçar esse Deus de qualquer forma. Eu quero muito isso para a minha vida. E aí continuaram falando, não, mas olha, não é só a sua dívida está paga, não. Agora você tem livre acesso a Deus. Quando você partir dessa terra, você vai para o céu e vai ficar com esse Deus eternamente. Irmãos, isso é graça. Nós não merecíamos, mas Ele nos deu. E aí é interessante, quando nós vamos lendo a Bíblia, nós vamos vendo que, Deus nos concede isso tudo e ainda fala, enquanto você viver, eu vou suprir as suas necessidades, aquilo que você precisa para chegar lá no céu. Isso é tremendo, irmãos. Essa graça maravilhosa do nosso Senhor, que supre todas as nossas necessidades, isso é tremendo. Eu fico maravilhado com isso. E aí, irmãos, eu aprendo que o não de Deus não é um não, tipo quando as pessoas vai zombar da gente, que você pede um favor e a pessoa assim, você poderia fazer isso para mim? E a pessoa fala assim, não. Aquela coisa do mal mesmo, que a pessoa fala não e dá aquela risadinha, assim, enfim. O não de Deus, ele é um não protetivo. Deus falou assim, não filho, não vou tirar não. Eu não vou tirar para que você não fique com a soberba além do controle. Porque se eu tirar, sua soberba pode crescer. Então, irmãos, Deus está protegendo Paulo. E aí eu aprendo que quando Deus fala não para a gente,
é um não protetivo. E aí, talvez, quem é pai, mãe, vai conseguir entender muito bem isso. Bernardo quer comer doce todo dia, irmãos. Todo dia. E eu já falei para ele, doce só no sábado. Mas papai está ali no vidro. Só no sábado. Só no sábado. Irmãos, eu tenho toda a condição de dar o pirulito. Ele é apaixonado por pirulito. Mas eu não dou, porque isso faz mal a ele. Conseguiu entender o exemplo simples? Se Deus nos desse tudo o que nós pedimos a Ele, aonde nós iríamos parar? Então entenda, o não de Deus é um não protetivo. Além disso, irmãos, eu entendo que o não de Deus, ele é instrutivo. Porque ele nos ensina a depender da graça dele. Ele nos ensina a entender que nós somos pequenos, falhos, frágeis, e precisamos da graça salvadora dele. Consegue entender, irmãos? A princípio, quando Deus fala não, é ruim, vamos ser sinceros. Vamos falar a verdade, é ruim. Mas se nós pensarmos mais friamente, pensarmos com os nossos corações voltados para o Espírito de Deus, vamos ver que o Senhor está nos protegendo de alguma coisa e nos ensinando alguma coisa. E aí, o meu não sou eu e Deus. E o seu não é você e Deus que tem que entender aí o que Deus está te ensinando, o que Deus está te protegendo. E para encerrar, irmãos, eu gostaria de lembrar da oração de Jesus. Antes disso, nós vimos que Deus responde à oração com sim, com espera e com não. Não foi? O que nós vimos até agora? Mas quando nós olhamos para a oração de Jesus, feita lá em Marcos, capítulo 14, versículo 36, Jesus faz um pedido ao Pai. E ele fala assim, se for possível, passe esse cálice de mim. É interessante que Jesus abre o coração para Deus. Ele expõe para Deus o que Ele quer. E eu quero te encorajar, querido. Tem pedidos? Coloque diante de Deus. Não perca tempo, não. Ore sim, coloque diante de Deus o que você deseja. E o próprio Jesus fez isso, colocou diante do Pai o que Ele queria. Mas na mesma oração, Ele enfatiza que o mais importante era que o Senhor fizesse a vontade dEle na vida de Jesus. Você consegue entender, irmãos? Jesus não estava preocupado com o sim, com o não, ou com espera de Deus. Jesus estava preocupado tão somente em cumprir a vontade de Deus. E aí, irmãos, eu percebo que essa também deve ser a nossa maior vontade, de colocar os nossos desejos diante do Senhor, sim, orar, sim, ter intimidade com o Pai, sim, mas no final falar, Senhor, eu confio no Senhor igual Jesus, eu sei que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, o não vai ser bom, o sim vai ser bom, o espera vai ser bom, porque essa é a sua vontade. Jesus nos ensina a confiar no Senhor, nos ensina que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. E eu quero te encorajar nessa noite, você ser como Jesus, porque eu tenho certeza que você tem pedidos. E talvez você esteja preocupado com o sim, com o não ou com espera. Mas, se você confia no Senhor, não importa a resposta que Ele vai dar, porque a sua reação diante da resposta de Deus é de confiar naquilo que Ele vai fazer. E aí, irmãos, o que nós aprendemos hoje? O que nós aprendemos?
Nós aprendemos que Deus responde oração. Quando você fechar os seus olhos, pensar em Deus e começar a falar com Deus, creia de todo o coração que Deus está ouvindo a sua oração, que você não está falando para o vento, mas você está falando com aquele que tem poder para mudar qualquer circunstância. Mais um cântico: falar com Deus, abrir a alma ao Criador. Abrir a alma para aquele que tem o poder para mudar qualquer circunstância. Nós vimos, irmãos, que Deus pode responder positivamente às nossas orações, e nós devemos nos alegrar, sim, mas não podemos deixar que a alegria segue a nossa vida, a tal ponto de esquecer daquele que te dá a bênção, de glorificar aquele que te abençoa, de glorificar aquele que te sustenta, e de você ter um coração grato. Você tem louvado e agradecido ao Senhor por todas as bênçãos que você tem recebido? Nós vimos também que Deus pode responder às nossas orações com o espera. E está nas tuas mãos murmurar, ficar ansioso, ou escolher confiar de todo o coração ao Senhor, de ser como Caleb, se manter fiel, buscando a Ele de todo o coração, sabendo que é Ele que te sustenta. Vimos também que Deus pode falar não, e esse não é um não vazio, mas é um não acompanhado pela sua maravilhosa graça, que deseja te proteger de algo e te ensinar algo. E por fim, nós vimos que Jesus não estava preocupado nem com sim, nem com não, nem com espera. Jesus estava preocupado em fazer a vontade do Pai. Jesus confiou em Deus o seu futuro. Ele sabia que a vontade de Deus era boa, perfeita e agradável. Você gostaria nessa noite de fazer como Jesus? Se você for ler o texto lá de Marcos, Jesus estava na iminência de enfrentar a cruz. E ele confiou no Senhor. Talvez você esteja passando por um momento muito difícil, muito delicado, que só você e Deus sabe. Mas eu quero te encorajar a você a fazer como Jesus, confiar nele, descansar nele. Entregue a sua vida a Jesus, deixa ele cuidar da sua vida, querido. Hoje de manhã nós aprendemos que não teria condição de nós darmos conta da nossa vida. Eu conheço pessoas muito boas, sabia? Nossa, imagina uma pessoa boa. Agora triplica a bondade de que você conhece. É uma pessoa que eu conheço. Como ela tem um coração bom. Mas apesar dela ter esse coração bom, muito, muito, muito bom, ela reconhece que ela não é perfeita. E eu falei para ela, é por isso que não pode entrar no céu. No céu só entra perfeito. Ué, mas como que nós somos perfeitos? Quando nós somos justificados pelo Senhor. Quando Ele paga a nossa dívida. Enquanto nós louvamos ao Senhor, eu gostaria que você pensasse nisso em que nós estamos falando. E quem sabe, você sinta o desejo de entregar o seu coração a Jesus, de descansar nele. Se você quiser, se você puder, eu quero convidar você a ficar de pé. E que esse cântico seja a sua oração. Cobre-me,
palmas, tá? Minha alma está segura em ti, sabe bem, em Cristo firme está. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão é o mar, Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. eu quero orar pela sua vida. Talvez você esteja muito preocupado com o sim, com o não ou com espera. E entendeu que melhor do que o sim, que a espera ou que o não, é fazer como Jesus. Senhor, eu gostaria muito que isso acontecesse. Mas se acontecer, amém. Se não acontecer, amém. Se eu tiver que esperar, amém. Porque tudo que eu quero é que o Senhor faça a sua vontade. E eu gostaria de orar também por você, meu querido amigo convidado, que talvez esteja também enrolado nesses sentimentos diante do sim, do não e do espera de Deus, mas que você entendeu que o melhor que você pode fazer é entregar para Jesus e deixar Ele agir, deixar Ele atuar. E nessa noite você está sentindo o Espírito Santo de Deus falando com você aí no seu lugar, ou na sua casa, no seu trabalho. Eu quero orar por você. Eu quero lhe convidar que você coloque a mão sobre o seu coração. Só eu e o pessoal do louvor que vai estar vendo. Só eu e o pessoal do louvor. E eu quero orar pela sua vida, em o nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, que conhece o nosso coração, nos rendemos diante do Senhor, porque talvez, muitas vezes agimos como aqueles 9 leprosos, em que a alegria cega os nossos olhos e esquecemos de te glorificar, de te exaltar e de gritar para todo mundo que é o Senhor que nos abençoa. Nos perdoe também, porque muitas vezes a ansiedade nos sufoca de uma forma tão grande. Mas muito obrigado pela tua palavra que nos encoraja a olhar para ti, a olhar para a vida como daquele homem de Caleb e de sermos fiéis. Nós queremos sim, Senhor, sermos fiéis ao Senhor.
queremos sim olhar para Ti. E ó Deus, quando o Senhor diz não, muitas vezes temos dificuldades, que às vezes não contamos para ninguém, que só o Senhor sabe. Mas muito obrigado, porque Jesus, o nosso grande mestre, Rei Salvador, nos ensina a não nos preocuparmos com o sim, com o não que nos espera, mas nos ensina a tão somente confiar no Senhor, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Espírito Santo de Deus, toma a vida de cada pessoa que está com a mão sobre o seu coração, Deus, dizendo algo para Ti, que o Senhor possa dar a providência que só o Senhor pode dar. E se porventura há alguém também que está entregando a vida a Ti, Deus, por favor, toque no coração desse irmão, para que no final do culto possa procurar o pastor Renato, possa procurar a mim, Deus, ou outro pastor da nossa igreja, e dizer que quer sim entregar a vida ao Senhor, que quer sim confiar no Senhor, que quer sim, Deus, experimentar dessa graça sem igual. Nós queremos, Deus, conhecer essa pessoa. Então, por favor, Deus, toque no coração dessa pessoa também. Muito, muito obrigado. Nós oramos assim, em o nome de Jesus. Amém e amém.